Uma nova projeção da Universidade de Washington prevê 134 mil mortes pela pandemia do novo coronavírus até agosto nos Estados Unidos, o dobro da estimativa anterior. Até agora, o país registra 1.212.000 casos confirmados e mais de 69.900 óbitos. A Casa Branca espera 3 mil mortes e 200 mil novos casos por dia no fim deste mês, com mais de 40 estados anunciando medidas para reduzir o distanciamento físico e social. Nesta semana, a expectativa é de um novo aumento no número de casos e de mortes. No mundo, o total de casos da Covid-19 passa de 1.620.000, com mais de 250 mil mortes. É uma das doenças que mais mata no mundo hoje. No pico de abril, passou dos cânceres de seios e pulmão, da malária e dos acidentes de trânsito. No Brasil, são mais de 108.700 casos confirmados e pelo menos 7.367 mortes. A África chega a 44 mil casos e 1.788 mortes. No resto do mundo, pelo menos 12 países aliviam as restrições ao movimento de pessoas. A Itália, primeiro país a entrar em quarentena total da história da humanidade, toma novas medidas para aliviar o confinamento. A Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a França, a Índia, Israel, o Líbano, a Lituânia, a Nigéria e a Polônia também reduzem os esforços de quarentena. A reabertura é seletiva e condicionada ao uso de máscaras e à manutenção da distância. Se o número de casos voltar a subir, vamos intervir e fechar de novo, adverte o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte. Ciclistas e corredores já podem se afastar além de 200 metros de suas casas. O total de mortes na Itália passou de 29 mil. É o segundo país com maior número de óbitos depois dos Estados Unidos. Foram pelo menos 195 mortes nas últimas 24 horas, o menor número desde 10 de março, mas uma queda menor do que as autoridades esperavam. Como o tempo de incubação da Covid-19 é de até 14 dias, só daqui a 2 semanas será possível fazer uma avaliação segura do relaxamento das medidas de distanciamento social. Na Espanha, onde mais de 25 mil pessoas morreram, as lojas e pequenas empresas reabriram nesta segunda-feira e as pessoas foram autorizadas a sair de casa para fazer exercícios físicos. Na Alemanha, onde houve mais de 166 mil casos confirmados e quase 7 mil mortes, museus, jardins zoológicos, cabeleireiros e barbeiros reabriram nesta segunda-feira, depois de ficarem fechados desde meados de março. No domingo, 122 pessoas devidamente examinadas foram à missa na Catedral de Colônia, uma das mais importantes igrejas góticas do mundo. A França começa a relaxar as restrições daqui a uma semana, mas o presidente Emmanuel Macron pede calma e pragmatismo. É um novo passo, não um retorno à normalidade, disse Macron. Na França, depois de 42 dias de na Grécia, depois de 42 dias de confinamento, as pessoas puderam sair de casa sem uma razão especial. As livrarias, lojas de roupas, salões de beleza e outras pequenas empresas puderam retomar as atividades, mas a metade dos assentos em ônibus e trens do metrô precisam ficar vazios. Os bares e restaurantes gregos permanecem fechados até junho. A Polônia, que impôs o confinamento em 14 de março, reabriu hotéis, centros comerciais, áreas de prática de esportes ao ar livre, alguns museus e galerias de arte. As creches e os jardins de infância voltarão a funcionar ainda nesta semana. A Índia autorizou a reabertura de lojas, transportes municipais e casamentos em áreas com poucos ou nenhum caso. No Líbano, bares e restaurantes reabriram. A Nigéria permitiu que lojas, feiras livres, centros comerciais e empresas de construção voltem a trabalhar na capital Abuja e na maior cidade, Lagos, onde se concentra a maioria dos casos. A Casa Branca proíbe membros da Força-Tarefa Antivírus de depor no Congresso, com o presidente Donald Trump responsabilizando cada vez mais a China pela pandemia para se eximir de sua própria irresponsabilidade. Os Estados Unidos tentam explorar as disputas territoriais no Mar do Sul da China para atrair os países da região para o seu lado. Ontem, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo,
afirmou ter provas de que o novo coronavírus saiu de um laboratório chinês na cidade de Wuhan. Os serviços secretos americanos não confirmam, mas dentro da China, uma pressão de parentes de vítimas por explicações sobre os erros e omissões do Partido Comunista ao tentar controlar a doença. Com mais de 145 mil casos e pelo menos 1.353 mortes na Rússia e o colapso nos preços internacionais do petróleo, a ditadura de Vladimir Putin também enfrenta sérios questionamentos. A censura e a intimidação não matam vírus e revoltam a população. 3 médicos caíram de janelas de hospitais na semana passada na Rússia, provavelmente se suicidaram, num indicativo da dureza das condições de trabalho dos profissionais de saúde. O Tesouro dos Estados Unidos vai tomar 3 trilhões de dólares em empréstimos no segundo trimestre. Ao todo, o governo americano vai pedir empréstimos de 4 trilhões e meio de dólares. No ano passado foram 1 trilhão e 280 bilhões de dólares. Para vencer a depressão causada pela pandemia, o mundo vai passar por uma experiência econômica sem precedentes. Todos vão ficar mais pobres. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada importante a fazer na rua e muito obrigado.